Plano Safra 2017 no Porto de Santos prevê movimentação recorde de granéis sólidos. O milho deve apresentar a maior taxa de crescimento, que pode chegar a 45,8% de aumento em relação ao ano passado. A soja em grãos também deve ter um incremento de 8,4% nos embarques. E o açúcar projeta um aumento de 7,6%, referente a 22 milhões e 100 mil toneladas embarcadas. O pico da movimentação de grãos deve acontecer entre junho e agosto. Para falar mais sobre esta super safra, nós recebemos nosso comentarista de Porto, Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite mais uma vez. De que forma dá para a gente analisar esses números aí? Começo já a ficar preocupado, já falamos aqui durante essa semana o problema dos caminhões, né? Falamos do Porto Log, a gente está vendo aí uma super safra. O que dá para analisar desses números aí? Inicialmente, boa noite a todos os telespectadores. Irineu, sempre um prazer estarmos aqui para debater assuntos tão importantes quanto o maior porto da América Latina. Em relação aos números apresentados, nós primeiros precisamos ter a percepção de que estamos falando de precisão e não de previsão e não de precisão. Né? Isso é uma previsibilidade. Evidentemente, esses números podem ocorrer em virtude... Pode se confirmar ou não. Ou não se confirmar. Ano passado nós tivemos uma queda de 1% em virtude da previsão que se existia para esse segmento de commodities. Mas de uma forma ou de outra, nós percebemos que no Porto de Santos, Irineu, o commodities é uma forma de movimentação bastante eloquente. Nós precisamos se preocupar com esta questão. Ele sempre é um ator importante ou não o ator mais importante hoje no Porto de Santos. O principal foco de negócios, essas commodities agrícolas? Nós percebemos que o Brasil ele tem esse DNA. Nós temos um volume de exportação significativo na área de commodities. Isso eu acho que muito dificilmente nós venhamos a conseguir inverter este cenário. Evidentemente que em alguns momentos, dependendo do cenário econômico, o equilíbrio da balança faz com que o volume de importação também seja bastante elevado. Mas, historicamente, nós percebemos que o commodities é algo que é bastante atrativo e movimenta toda essa esfera portuária que nós temos aqui na nossa cidade. Né? Agora, apesar disso, Maxwell, existem setores que defendem, por exemplo, que se acabe com as commodities e passe a se explorar somente os containers. Dá para pensar nisso? Honestamente, Irineu, eu cheguei a ouvir bastante esta pauta, esta questão, e nós não podemos de maneira alguma considerar isto como uma possibilidade para o Porto de Santos. Hoje, a cadeia econômica que nós temos ao redor desta condição de commodities, ela é bastante grande. Aí nós temos impacto em relação a empregos, nós temos impacto em relação à arrecadação de impostos, entre outros fatores. Então, no meu entendimento, a não utilização de commodities no Porto de Santos é algo impensável. Nós não podemos... Mas existe algum motivo que justificasse isso, Márcio? A não utilização de commodities? Alguns portos internacionais, Irineu, já se utilizam hoje da containerização desses commodities, como açúcar, entre outros commodities que nós temos. E você consegue trabalhar com esta possibilidade, mas evidentemente... Porque esses commodities, só para que eu entenda e as pessoas também entendam, eles são colocados, por exemplo, direto no navio. É mais ou menos isso. Quer dizer, chega lá, o açúcar descarrega lá dentro do navio. Eles querem colocar também agora em container esses commodities? Você tem um ensacamento do commodity, aí você vai fazer o transporte desses commodities através de containers, ou você tem os grandes graneleiros, onde você tem os porões de carga, onde você descarrega ali toda uma safra e você tem um volume vertiginoso. Você tem as linhas que operam hoje que dificilmente vão deixar de operar no Porto de Santos. Além disso, você tem aí inúmeros investimentos que já foram feitos nesses terminais e que eu quero crer que também, muito dificilmente, isso venha a ocorrer. Irineu. Portos internacionais já tentaram fazer isto e não foram muito felizes na tentativa de extinção desta modalidade, se assim a gente pode posicionar. Agora, Marcos, o ministro Maurício Quintela deve anunciar mudanças aí, principalmente no prazo das concessões, é isso?
Nós mencionamos aqui algo em torno de um mês atrás, até provavelmente antes das minhas férias, Irineu, de que o governo federal ele faria um anúncio de algumas novas normativas e regulamentações para os portos do Brasil. Nós percebemos agora que esse anúncio foi feito em virtude do aumento das concessões, está sendo tratado aí para que seja não só de 25 anos, mas essas renovações venham para 35 anos, e foi anunciado também com bastante confidencialidade a questão do segundo pacote, né? E é onde eu fico bastante apreensivo para receber esta informação relacionada ao segundo pacote, porque eu quero ter um entendimento de que o governo federal esteja preocupado com a relação de infraestrutura, Irineu. Nós ainda temos um déficit vertiginoso nos portos brasileiros, e se o governo federal trouxer para este mercado portuário um pacote que venha incentivar a infraestrutura nos portos brasileiros, Irineu, eu quero crer que daqui a 3 a 5 anos nós vamos mudar muito a cara dos portos no Brasil. Fala, Marcos, só para a gente encerrar, a gente viu a matéria aí sobre a São Paulo Rail, eu me senti saudoso, né, porque eu sou um defensor do trem, não só para transporte de carga, porque eu acho que deveria existir ainda para passageiros. Quer dizer, é meio impensável um país continental como é o Brasil não se utilizar desse tipo de transporte. E essa foi uma das ferrovias importantes, e a gente viu ali na historinha até o porquê de a gente estar na situação que a gente está hoje, né? O abandono das ferrovias a partir da década de 50, principalmente. Não tenha dúvida, e é um modal bastante importante, principalmente pela situação que nós vivenciamos hoje, a título populacional e entre outras questões. Nós abandonamos esse modal já há bastante tempo. Hoje, para que o telespectador entenda e para aquelas pessoas que viajam e conhecem a Europa, os Estados Unidos, sabem que este modal ele é um dos modais mais importantes. Hoje, de costa leste a oeste dos Estados Unidos, Irineu, é algo assim sensacional se nós pudéssemos pontuar o que é este modal nos Estados Unidos. E toda a Europa... Que começou lá com a conquista do oeste, né? Que a gente assiste em filme. Né? Exato, aqueles filmes, e aí a gente vai para esse lado... Que atravessou o país inteiro. Né? Exatamente. E nós abandonamos este modal. A gente percebe hoje um movimento ainda bastante pequeno em relação a novos investimentos nesse modal, em virtude dos planejamentos que nós necessitamos para daqui a 15, 20 anos, Irineu, muito dificilmente a logística, não só portuária, mas a logística do país mesmo, ela vai conseguir se sustentar sem este modal, que é um modal extremamente importante. E lamentavelmente o investimento que é feito também às vezes não dá em nada, até comentei com você aqui, né, no intervalo, a respeito da Transnordestina, que deveria ter ficado pronto em 2010, estamos em 2017 e não há previsão de quando se termine. Quer dizer, aí fica muito complicado também, não é? É praticamente impossível, Irineu. E uma informação bastante importante para os telespectadores, já que a gente está falando de história, uma das dificuldades muito grandes que nós temos nesse modal ferroviário é a questão da bitola dos trens. Sim, né? Você tem uma diferença em relação às bitolas, porque antigamente se cobrava o ICMS de um estado para o outro em virtude do transbordo de carga que era feito de um estado para o outro. Mas essa tecnologia já foi desenvolvida pelos franceses e você tem tecnologia hoje suficiente para se utilizar desta movimentação. Então, mais uma vez, Irineu, não precisamos inventar a roda, nós temos que buscar tecnologia, aplicar no país e fazer o país se desenvolver. E ter vontade política também, na grande maioria das vezes, né, Márcio? Obrigado, viu, pela participação mais uma vez. Uma boa noite para você. Sempre um prazer, Irineu.